Salve galera, no ar mais um vídeo do canal Camisa 4 para falar sobre o futuro da seleção brasileira. Depois do vexame, do baile que nós levamos da Argentina por 4-1, a pergunta é, primeiro, o Brasil vai chegar na Copa do Mundo? Vai conseguir se classificar? Em segundo lugar, se classificar, vai conseguir não passar vexame na Copa do Mundo? Então, para responder essas perguntas, eu vou conduzir o nosso vídeo de hoje. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, é que a derrota para a Argentina, por 4-1, na minha opinião, teve um Brasil com um desempenho pior do que o desempenho no 7-1 contra a Alemanha. E vou dizer por quê. Contra a Alemanha, no 7-1, o Brasil teve 10 minutos de jogo disputado contra a Alemanha. Depois que saiu o primeiro gol e o segundo logo em seguida, foi que o moral do time despencou, aí teve um resto do primeiro tempo totalmente dominado, e no segundo tempo, muito porque a Alemanha tirou o pé também no acelerador, no segundo tempo acabou 2-1 para a Alemanha, né? A Alemanha fez mais 2 gols e o Brasil fez 1. Né? Então, assim, você pode ver o Brasil com bola, competindo um pouquinho naquele jogo. Né? Já contra a Argentina, do primeiro ao último minuto, o Brasil foi completamente dominado pela Argentina. E aí nós temos que tentar entender o porquê isso aconteceu. Tá certo que o Brasil, do Dorival Júnior, vinha mal. Um time sem conjunto, um time que não sabe sair jogando, quando é pressionado, entrega, né? Um time que não sabe marcar por pressão, né? Um time que tem muita dificuldade de manter o controle do jogo com a bola no pé, né? De circular a bola, de fazer o adversário cansar. Então o time não vinha apresentando esse futebol. Mas mesmo contra a Colômbia, né? Alguns dias antes do jogo com a Argentina, o Brasil conseguiu ter momentos de boa competição. Os primeiros 10 minutos contra a Colômbia foram bons, e o segundo tempo, mesmo desorganizado, o Brasil pressionou a Colômbia, criou várias chances de gol. Tá certo que só achou o gol no finalzinho do jogo, mas ainda competiu. Mas contra a Argentina, gente, foi uma vergonha. E aí eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho o que de diferente aconteceu. Em primeiro lugar, o Brasil foi para a Argentina com 6 alterações. Alguns jogadores, como o Murilo, que aliás vem jogando muito bem lá na Inglaterra, simplesmente estavam estreando na seleção, sem nenhum conjunto. André e Joelton no meio de campo nunca jogaram juntos. Né? Matheus Cunha nunca tinha jogado junto com o ataque que ele jogou. Né? E o pecado mais grave de todos, além do Brasil ir com um time com muitas modificações, né, sem nunca ter jogado com essa equipe, ele entrou com 4 atacantes para enfrentar a Argentina no Monumental de Nunes. Né? É um absurdo. Apenas 2 jogadores de meio campo de ofício, né, que é o André e o Joelton, que são reservas da seleção brasileira. Por outro lado, o que é que fez o Lionel Scaloni, técnico da Argentina? Ele já estava classificado para a Copa, mas botou um time com um meio de campo consistente. Ele recheou o meio de campo da Argentina de jogadores. Ele jogou com um primeiro volante e 3 segundos volantes. E mais um meia de ligação. Querem os nomes? Né? Leandro Paredes jogou de primeiro volante. Outros 3 jogadores que são segundos volantes em seus times estavam no meio de campo da Argentina. Enzo Fernandes do Chelsea, McAllister do Liverpool e Depou do Atlético de Madrid. 3 segundos volantes junto com o Leandro Paredes, jogando em casa. Respeitou o Brasil, tomou conta do meio de campo. E mais o Thiago Almada, que é um meio de campo ofensivo, né, que recompunha também. Sem falar que o Julián Álvares, atacante, voltava para recompor, mas com uma diferença dos atacantes do Brasil. Ele voltava mordendo, tentando tomar a bola. Quando os atacantes do Brasil, pelo menos contra a Argentina, só cercavam com muito pouca vontade de marcar e de tomar a bola. Né? Então já começou errado ali. Aí você acrescenta mais um ingrediente. Toma um gol com 3 minutos. O outro com 8 minutos. Aliás, esses 2 gols com um pouco de sorte, a Argentina contou, né? Porque os 2 primeiros gols a bola desviou no Murilo, né? E tirou a chance de outros jogadores do Brasil fazerem um corte. Né? Mas isso é só um acaso.
porque a Argentina dominou tanto o jogo que ela podia ter enfiado 5, 6, 7 gols no Brasil. E cá entre nós, o gol que o Brasil fez foi achado, né? O zagueiro da Argentina, o Cristian Romero, perdeu uma bola tolamente para o Matheus Cunha, que acabou fazendo gol, né? Aliás, o Matheus Cunha é um dos poucos que, na minha opinião, se dedicou, jogou com garra, né? E não comprometeu, né? E, aliás, foi um cara que foi substituído no segundo tempo, né? Então, estranho isso. Então, assim, olha, os 2 gols que saíram cedo da Argentina deram para a Argentina, além da consistência tática que ela tem, porque a Argentina, para mim, a grande virtude que ela tem, né, desde que ela ganhou a Copa América aqui no Brasil em 2021, depois ganhou a Copa em 22, né, e ganhou a Copa América de novo no ano passado, e tem feito sucesso na eliminatória, para mim, a grande característica positiva da Argentina é o seu sistema defensivo. É muito difícil fazer gol na Argentina. Mas quem acompanha os jogos da Argentina, talvez concordem comigo. A Argentina não tem feito jogos brilhantes, onde ela domina completamente os adversários. A última Copa América nos Estados Unidos, a Argentina penou para ganhar de times pequenos, né? Então a Argentina tem sofrido muito para ganhar os seus jogos. Então, assim, um domínio absoluto contra um adversário, como ele teve contra o Brasil, não tem sido comum na vida da Argentina. Então eu acho que essas circunstâncias todas, né? Um Brasil que já vinha mal, um Brasil que vai para lá com só 2 meios de campo marcadores, uma Argentina que consegue 2 gols com 8 minutos, aí a confiança cresce, né? Se você olhar de novo os lances do jogo, os meios de campo da Argentina, quando pegam a bola, mesmo cercado por 2 ou 3 brasileiros, eles têm tranquilidade, eles dominam a bola, eles giram, eles mudam de direção, eles não se livram da bola de imediato. Ao contrário, os brasileiros, em qualquer setor do campo, bastava o argentino ameaçar, correr para cima, que o brasileiro já tentava se livrar da bola, não tentava jogadas individuais, né? Então sobrou confiança para a Argentina e faltou para o Brasil. E agora nós estamos aí na iminência de ter mais 4 jogos para garantir vaga na Copa do Mundo. A próxima rodada não vai ser nada fácil. Vamos pegar o Equador fora de casa, na altitude, e vamos pegar o Paraguai em casa. O Paraguai, que não tem perdido para ninguém, recentemente ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, né? O Equador já está na frente do Brasil, e isso que tiraram 3 pontos do Equador pela inscrição irregular de um jogador, né? Então era para estar ainda mais garantido já na Copa do Mundo, e vai jogar na altitude, então não são 2 jogos fáceis. Se o Brasil não ganhar nenhum dos 2, vai chegar na última rodada desesperado, tendo que ganhar da Bolívia na altitude e do Chile aqui no Brasil para ir para a Copa do Mundo. Então não está tão, assim, favas contadas a vaga na Copa do Mundo. Mas se chegar na Copa, hoje, eu acho que toda pessoa de bom senso deve entender que o Brasil vai se bater para passar da fase de grupos. Vai ser muito difícil, porque nós não temos conjunto, não temos time. Vamos ver agora o que vai acontecer, né, com Dorival Júnior, se vai cair mesmo, se vai ter outro técnico para a seleção. O que eu queria chamar a atenção para vocês é só para um detalhe histórico que é verdadeiro. A única vez, o Brasil tem 5 títulos mundiais, a única vez que o Brasil ganhou um título como favorito foi em 62 no Chile, porque o Brasil tinha ganho 58 na Suécia, manteve a base daquele time, com jogadores já veteranos, né, e ganhou a Copa do Mundo, mas não ganhou com facilidade. Se você olhar para os resultados de 62, o Brasil não teve nenhum jogo exuberante que ganhou com o pé nas costas, goleando e praticando um excelente futebol. O Brasil perdeu o Pelé, se eu não me engano, no segundo jogo, no início do segundo jogo, teve que improvisar o Amarildo como atacante, ele que era um ponta esquerda, acabou jogando de centroavante, e o Garrincha acabou, né, fazendo a sua melhor Copa do Mundo e sendo o artilheiro do Brasil naquela Copa. E um detalhe, hein? O Garrincha foi expulso na semifinal e jogou a final com um efeito suspensivo, né? Então, mesmo chegando como favorito, né, nesse único título mundial como favorito, o Brasil não ganhou com facilidade. As outras Copas que o Brasil ganhou, ele ganhou chegando sem ser favorito. 58 o Brasil, né, tinha perdido 50 em casa, 54 na Suíça,
quando a Hungria foi o grande time que acabou derrotada na final para a Alemanha, que ele tinha goleado na fase de grupos por 8-2, mas na final a Alemanha deu o troco e ganhou o jogo. Então o Brasil não tinha um status, né, do país do futebol. E chegou na Copa com um time questionado. Tanto é que Pelé e Garrincha não eram titulares, né, só ganharam a posição ao longo da Copa. E se você olhar os resultados do Brasil em 58, o Brasil só deu 2 passeios, né, 2 jogos exuberantes, que por coincidência foram a semifinal contra a França e a final contra a Suécia. Aí o Brasil jogou demais, né, goleou nos 2 jogos por 5 gols, e aí a gente ficou com a memória daquela seleção como se ela tivesse dado um passeio desde o início da Copa, o que não é verdade. Em 70, a mesma coisa. O Brasil chegou questionado por causa de 66, né? O time do Saldanha tinha feito uma eliminatória muito boa, mas o Saldanha caiu por questões políticas, entrou o Zagallo, e o Zagallo modificou bastante o time. O Zagallo, né, mudou o quarto zagueiro, tirou o Joel, puxou o Piazza de volante para a quarta zaga, botou o Clodoaldo, que não vinha jogando, trocou o lateral esquerdo, né? Durante toda a fase de preparação para a Copa, era o Marco Antônio o titular, né? Aí, na véspera de começar a Copa do Mundo, os jogadores veteranos do Brasil, como Gerson, Carlos Alberto e Pelé, foram no quarto do Zagallo e pediram para ele trocar o Marco Antônio, que era um lateral muito ofensivo, jovem, com 19 anos, pelo Everaldo, lateral do Grêmio, já mais veterano, melhor marcador, e a intenção, né, desses jogadores veteranos era dar mais estabilidade para o time. Zagallo cedeu, né, colocou o Rivelino, né, que não vinha jogando também com o João Saldanha, e a seleção acabou se acertando durante a Copa, né? Mas se vocês lembrarem o desempenho do Brasil, né, durante a Copa, o Brasil foi crescendo ao longo da competição, passou por dificuldades, né? Na semifinal, ele estava perdendo para o Uruguai até o finalzinho do primeiro tempo, e aí achou um gol lá do Clodoaldo e acabou indo para a final. Na final, foi 4-1, mas não foi um passeio. Quem reviu o jogo agora durante a pandemia pode lembrar que até metade do segundo tempo estava 1-1, com a Itália também tendo chances de gol. E lembrando, a Itália em 70 jogou 2 prorrogações dificílimas contra a Alemanha e a Inglaterra. E o Brasil, né, por seus méritos, é lógico, não precisou jogar nenhuma prorrogação. Então a Itália cansou muito, né, da metade do segundo tempo em diante, e aí o Brasil deslanchou e fez o 4-1. O nosso 4º título mundial foi em 94, nos Estados Unidos. Vamos lembrar, na eliminatória o Brasil foi muito mal, teve a sua primeira derrota em jogo de eliminatória para a Bolívia por 2-0, lá na altitude de La Paz. Tafarel levou um frango, e o Romário, que não vinha sendo convocado por atritos com Zagallo e Parreira, foi chamado no último jogo contra o Uruguai, que era um jogo que, se o Brasil perdesse, estava fora da Copa. O Romário mesmo admite que fez o melhor jogo da sua vida, o Brasil classificou e foi para a Copa, mas não chegou como favorito. Inclusive perdeu 2 zagueiros titulares na preparação para a Copa, já lá nos Estados Unidos, né, perdeu o Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes, e teve que colocar uma outra zaga. E todos sabem, né, que o Brasil jogou de um jeito fechadinho, sem dar chance para os adversários, e contando com o brilho de Romário e Bebeto lá na frente, né? Acabou dando certo, fomos campeões nos pênaltis na final, né? E a 5ª Copa que nós ganhamos, que foi em 2002, na Coreia e Japão, o Brasil também chegou completamente desacreditado. Na eliminatória, nós também chegamos no último jogo contra a Venezuela em Fortaleza, precisando ganhar para classificar. Lembrando que o Ronaldo estava machucado, recuperando da primeira contusão, né, na patela do joelho, e o Brasil contava, era com o Edilson, com o Luizão, e chegou no sufoco para esse último jogo. Acabou classificando, né, com muita dificuldade, e chegou na Copa do Mundo com um time desacreditado. A gente não sabia como é que o Ronaldo ia jogar, porque no primeiro semestre daquele ano, o Ronaldo era reserva na Inter de Milão, né, não tinha feito nenhum jogo brilhante, mas o Filipão apostou nele, e ele felizmente deslanchou na Copa, jogou muito bem. Né, se vocês não lembram, grande parte da torcida queria que o Romário fosse convocado, e o Filipão bancou a não convocação do Romário. Sem falar que no time, né, o Filipão nunca tinha jogado com 3 zagueiros.
só jogou dentro da Copa, né? O volante do Filipão titular era o Emerson. Ele machucou num treino, foi cortado, e aí o Gilberto Silva ganhou a posição no time. A seleção começou a Copa com o Juninho Paulista de titular no meio de campo. Só a partir do quarto jogo foi que o Kleberson, né, do Atlético Paranaense, então acabou entrando e ganhando a posição. E o Brasil, se vocês lembrarem, em 2002, não fez nenhum jogo brilhante. O Brasil só goleou a Costa Rica e a China na fase de grupos, que cá entre nós, né? Eram duas seleções que não tinham, né, nenhuma história decente em Copas do Mundo. O Brasil pegou a Turquia 2 vezes naquela Copa e as 2 vezes ganhou com as calças na mão, com muita dificuldade, né? Ganhou da Inglaterra no sufoco também, até porque o Ronaldinho, que tinha virado o jogo para 2-1, foi expulso. O Brasil terminou o jogo com um jogador a menos e levando pressão da Inglaterra. E na final foi um jogo muito difícil, né? Que o Brasil só fez os 2 gols já da metade do segundo tempo para diante, a partir primeiro de uma falha clamorosa do goleiro da Alemanha, o Oliver Kahn, né, que soltou uma bola no pé do Ronaldo, e depois fez o 2-0 já praticamente aos 40 do segundo tempo. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que o Brasil não mereceu ganhar essas Copas. Ele mereceu. Mas estou dizendo que ele chegou questionado, com um time que não estava montado, não estava jogando bem, e até às vezes não fez uma Copa tão brilhante assim, pelo menos em alguns jogos, e acabou ganhando. Por outro lado, fora 62, quando nós chegamos como favoritos e ganhamos, nós chegamos outras 3 vezes como grandes favoritos e perdemos. Vamos lembrar, 82, né, no time de Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, perdemos para Itália, um jogo que o empate bastaria para nós, fomos eliminados. Depois, em 2006, nós pegamos o time base de 2002, né, com os seus grandes jogadores, como Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno, e ainda ganhamos mais o Adriano e o Kaká, que tinha ganho mais maturidade de uma Copa para outra, e não fizemos nenhum jogo bom. E fomos eliminados tomando também um passeio da França, que vamos reconhecer aqui, 1-0 para a França foi muito pouco. A França jogou bem mais que o Brasil. E a outra vez que nós chegamos como favoritos, na minha opinião, foi na última Copa, em 2002. Né? A seleção do Tite, ela passeou nos eliminatórios, ganhou invicta, não perdeu nenhum jogo, né? Tratorou a Argentina, Uruguai, todo mundo, e acabou que na Copa foi eliminada pela Croácia, né? Nos pênaltis, mas foi eliminada. E a Argentina, que estava muito atrás de nós, né, na eliminatória, acabou também arrumando o time durante a Copa. Se vocês lembrarem, na Copa de 2002, a Argentina perdeu na estreia para a Arábia Saudita. E aí o Scaloni trocou meio time, né, da Argentina, foi ganhando consistência ao longo da competição e acabou campeão do mundo, também contando muito com a sorte, né, porque no jogo final foi 3-3 contra a França. Todos vocês devem lembrar que no último minuto da prorrogação, né, um atacante da França perdeu um gol cara a cara, uma defesa maravilhosa, né, do Dibu Fernandes, né, o goleiro da Argentina, aliás, de Dibu Martínez, e não Fernandes, né? E a Argentina nos pênaltis acabou sendo campeã do mundo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem tudo está perdido, né? O Brasil tem jogadores que são protagonistas nos seus times na Europa, e são times grandes, né? Não estão rendendo bem na seleção, mas talvez, vindo um técnico novo, a gente consiga arrumar esse time até a Copa do Mundo. Então, nós temos exemplos concretos do Brasil ter ganho títulos, e eu quero destacar especialmente os 2 últimos que nós ganhamos, 94 e 2002. O Brasil chegou com uma péssima eliminatória em cada uma dessas Copas do Mundo, com times que não estavam arrumados, conseguiu arrumar durante a Copa e foi campeão. Isso é garantia que o time desse ano vai arrumar no ano que vem, vai ganhar a Copa? Claro que não. Não estou falando isso. Estou dizendo que é possível. Isso já aconteceu. Já aconteceu com a gente e já aconteceu com outros times, como a Argentina. Como a própria Itália, em 82, que chegou na Copa do Mundo depois de um escândalo lá, com apostas também, jogadores suspensos. O Paulo Rossi, que acabou sendo o herói da Copa, estava voltando de uma suspensão de mais de um ano. Não estava nem jogando. Né? A Itália empatou os 3 jogos na primeira fase. Né? Os jogadores e o técnico não davam mais entrevista para ninguém. Aí na segunda fase o time se acertou, acabou ganhando de Argentina e Brasil
e virou campeão do mundo, né? Então é possível você arrumar o time ainda até a Copa do Mundo, mas não é nenhuma garantia. E seria muito melhor que nós chegássemos com um time já mais arrumado, com mais conjunto, com mais padrão de jogo, né? Mas há tempo para isso ainda, elenco para isso nós temos, e vamos ver o que a gente consegue fazer com o trabalho até a próxima Copa do Mundo, se é que a gente vai chegar lá, porque precisamos ainda conseguir a vaga na eliminatória. E a vocês que acompanharam o canal até agora, mais uma vez obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.